Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Vivo está. Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um novo propósito em orações, falando sobre o poder da oração. Serão 10 dias, sendo que todos os sábados, um tema importante, sempre um tema novo para a sua vida. A oração é a chave para as vitórias de Deus na nossa vida. Quando tudo parece perdido, não desista. Quando o mundo te diz que o teu problema não tem solução, não baixe os braços. Pelo contrário, levante os braços e comece a orar. A oração te conecta a Deus e Ele tem a solução para qualquer situação difícil. Por isso, orar é desenvolver um relacionamento de amor e poder. Hoje, no primeiro dia, o projeto A Marca da Promessa traz para leitura e meditação o livro de Salmos, capítulo 107, versículos 28 a 30. E a palavra diz: na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se desconecte de tudo e permitam que esta palavra adentre em seu coração. Jesus é o nosso porto seguro. Sim, pode parecer até estranho falar em porto seguro hoje em dia, mas diferente do que alguns possam achar, as viagens nem sempre foram tão seguras quanto são atualmente. Uma viagem entre continentes, por exemplo, que hoje acontece em questão de horas, antigamente levava meses para ser concluída. E você pode imaginar quantos imprevistos podem acontecer durante uma viagem de meses. É por isso que antigamente as viagens eram tão perigosas. Na verdade, muitos saíam sem saber se chegariam sãos e salvos ao seu destino. A vida é muito semelhante. Quando nascemos, nos damos conta de que estamos caminhando em uma viagem que é cheia de imprevistos e acontecimentos inesperados, como uma estrada cheia de altos e baixos. E muitas vezes podemos desanimar nessa caminhada, mas não deve ser assim. Sempre que precisarmos de um repouso, de um pit stop, podemos contar com o nosso porto desejado, Cristo Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. Jesus é aquele amigo com quem sempre podemos contar, aquela ajuda que sempre nos socorre, aquele porto seguro onde chegamos e podemos descansar, seguros debaixo da sua proteção. E se ele ainda não tem esse significado em sua vida, eu pergunto, até quando você conseguirá continuar viajando sem descansar? Não há nada de errado ou inferior em dependermos de Deus. Pelo contrário, é para isso que nascemos, para vivermos com Ele. Errados estão aqueles que não conseguem compreender que dependem de Deus. Como anda a sua viagem? As ondas têm se levantado contra você? Tribulações e angústias têm tentado tirar a alegria de viver de dentro do seu coração? Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite, eu lhe faço o convite.
corra até o porto desejado e descanse debaixo de suas asas. Então clamam ao Senhor na angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram porque se aquietaram, assim os leva ao seu porto desejado. Salmos 107, versículos 28 a 30, e eu trago em uma outra formatação do contexto, uma outra versão da Bíblia. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, eu trago 6 pontos importantes, sim, o poder da oração na nossa vida. Vamos lá? O poder da oração deve se manifestar constantemente em nossas vidas. O hábito de orar nos leva a descobrir os grandes tesouros de Deus escondidos nas intimidades e no relacionamento com Ele. Muitas pessoas acham que os milagres decorrentes da oração é um privilégio vivido por poucos, como se fosse algo exclusivo, mas pensar assim é um grande engano. O Senhor Jesus Cristo abriu o caminho da oração para todos aqueles que amam a Deus e creem na sua morte e ressurreição. Por isso que este é um tema de importância vital para os cristãos. Neste primeiro dia, eu trago aqui pontos importantes. Primeiro, orar é a solução. O desenvolvimento da humanidade deu ao ser humano um maior alcance de suas habilidades. Revoluções na tecnologia e comunicação nos fazem estar em qualquer parte do mundo com apenas alguns cliques. Nos tornamos mais produtivos, geramos mais renda, consumimos mais. Há uma infinidade cada vez maior de entretenimento, enfim, podemos dizer que temos tudo o que queríamos. Será? Quando ligamos a TV e ouvimos as notícias recentes, fica claro que não. A humanidade não está feliz como gostaria. Guerras, fome, discórdia, incredulidade. Estamos cada vez mais perdidos. A grande pergunta é: o que fazer? A resposta é simples: orar. O processo também é simples, mas nem sempre o simples nos atrai, porque nos tornamos fúteis. Então, se algo não é aparentemente belo e popular, não queremos. É por pensar assim que não desfrutamos as infinitas possibilidades geradas pelo hábito de orar. As palavras de Jesus Cristo: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, versículo 22. Nos mostra que as possibilidades geradas em nossas vidas pela oração é imensurável, eficaz e simples, mas é preciso desenvolver o hábito de orar. Para isso, é preciso desacelerar a vida, abrir mão do controle. O maravilhoso poder do clamor se manifesta na vida de quem é servo e filho. Ao mesmo tempo, é necessário submissão e confiança, amor. Tudo o que nós precisamos está ao alcance da súplica, mas em nossos dias há muito show cristão, pregação de autoajuda e pouca oração. Portanto, se você deseja ver mudanças profundas em sua vida, na sua família, casamento, enfim, se deseja ver tudo ao seu redor mudar, ore. O poder do clamor é ilimitado. Ele é capaz de ir até onde a sua fé alcança. Segundo, a oração em nossas vidas. Por meio do sangue de Jesus Cristo na cruz, nós somos justificados. A nossa salvação está em receber a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Dessa forma, somos herdeiros da justiça de Deus, como está escrito em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. Dito isto, precisamos ter em mente que há poder em nossos momentos de oração. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Tiago 5, versículo 16. O poder do clamor de um justificado pelo sangue de Jesus é capaz de resolver qualquer crise, suportar qualquer obstáculo e vencer qualquer tipo de dor. Ao longo dos séculos na Igreja,
muitos homens e mulheres de Deus têm desfrutado e testemunhado os grandes feitos do Senhor. Contudo, não é possível desfrutar de tudo isso se não houver oração. À medida que o tempo passa, os cristãos estão perdendo esta sensibilidade por causa da escassez de tempo a sós com Deus. Somos muitos, mas produzimos muito pouco, em virtude de não conhecermos a linguagem do céu, nem o universo sobrenatural da oração. Não é incomum ver crentes simples, cheios do Espírito Santo e grandes e influentes personalidades cristãs vazias. Chamar a atenção dos homens não é o mesmo que atrair a atenção de Deus. O Senhor não vê como um homem, Ele sonda o nosso coração e está atento às nossas orações. Sendo assim, se você é justificado pelo sangue de Cristo, ore. Sua oração é poderosa e eficaz. Terceiro, o poder da concordância na igreja. O outro cenário em que os milagres gerados pela oração se manifestam é na concordância da igreja. Quando o povo de Deus se une em oração, coisas extraordinárias realmente acontecem. O Senhor Jesus prometeu que, quando nos reuníssemos, 2 ou 3, disse Ele, e concordássemos acerca de algo em oração, aqui na terra seria ligado no céu. Mateus 18, versículos 18 e 20. Imagine-se como igreja nós orássemos mais pelo fim do tráfico de drogas em nosso país, pelo fim da violência, corrupção, exploração trabalhista. Imagine se, ao invés de discutirmos teologia sobre a qual o melhor argumento de salvação ou qual a melhor denominação, nós orássemos pelas graves questões sociais que afligem o nosso povo. Eu imagino que teríamos um país melhor, mais justo, pacífico, de um povo mais feliz e próspero. Se a igreja de uma nação não é capaz de influenciar sua realidade, precisamos questionar a eficácia destes cristãos. Quarto, prática fundamental do casamento. Deus ama a família. Temos certeza disso por diversos motivos. É algo que fica evidente no princípio da criação. Após criar Adão, o Senhor Deus percebeu que a solidão não era algo bom. Por isso, ele criou Eva, alguém semelhante a ele, não igual. Essa era a relação santa e próspera, até que eles deram ouvidos ao diabo e pecaram contra Deus. Gênesis 2, versículo 18. Quando o casal para de ouvir a voz de Deus através da oração, eles ficam vulneráveis a outras vozes. O pai, a mãe, os irmãos, cunhados, enfim, vozes externas começam a dirigir o lar, que deve ser dirigido pela voz de Deus. Sobre isso, o apóstolo Paulo recomenda que o casal deve se dedicar à oração. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5. A presença da oração no casamento faz com que a família seja alicerçada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Quando a família ora, todos estão debaixo da bênção de Deus. A tentação encontra resistência. O diabo é vencido. Os planos e artimanhas do maligno são frustrados. Tudo isso pelo poder e hábito de orar. Portanto, se você deseja ter uma família saudável, edificada e estruturada, ore. Reúna todas as pessoas da sua casa para orar. Quinto e penúltimo, o poder da oração e do jejum. O jejum é abstinência e privação física, moral e intelectual. Ou seja, quando jejuamos, estamos abrindo mão, nos privando, esvaziando. De acordo com o Senhor Jesus Cristo, há questões na vida que só podem ser vencidas pela oração e jejum juntos. Marcos 9, versículo 29. Na Bíblia há vários diversos exemplos disso. Moisés, Elias, Ana, a mãe de Samuel, Daniel, Neemias, Jesus. Todos eles jejuavam regularmente com o objetivo de vencer os árduos desafios da vida. Sendo assim, entendemos que a oração deve ser aliada ao jejum. Essa combinação é determinante em grandes momentos de nossas vidas. Com isso, ao invés de perder o controle ou ser
dominado pelo desespero, agonia ou qualquer outro sentimento destruidor que queira afligir sua alma, dê lugar ao jejum e à oração. Esvazie-se de si mesmo. Encha-se de Deus. Passe o tempo que for necessário em jejum e a glória de Deus se manifestará em sua vida, de uma maneira abundante. Sexto e último, com o tema principal desta noite. O versículo marcante. O poder sobrenatural da oração é capaz de mudar qualquer situação, como já vimos. Não importa o quão difíceis estão as coisas, Deus é poderoso para responder ao nosso clamor e escrever uma nova história. O salmo desta noite, por exemplo, é marcante em minha vida. Por diversas vezes em minha adolescência e até hoje eu medito sobre ele. Suas palavras resumem um pouco da trajetória de Israel no deserto. O povo passou por diversas e severas aflições, e quando eles achavam que o fim havia chegado, clamaram ao Senhor, e ele os livrara de suas tribulações. De todas elas, não há impossibilidades em nossas vidas que o Senhor Deus não seja capaz de resolver. Ele nos ama, tem cuidado de nós e prazer em ouvir nossas orações. Quando nós chamamos pedindo socorro, Ele é a nossa ajuda. Ele fortalece as nossas mãos e firma os nossos pés para a batalha. Olha, meu irmão, minha irmã, e eu encerro este primeiro dia com a seguinte conclusão. A oração possui um poder, é infinito. Não é como determinar até onde ele é capaz de ir. Quanto mais íntimos de Deus e mais sensível à sua voz nos tornamos, mais compreensível se torna a linguagem do céu. O desenvolvimento da prática da oração é algo que está completamente ao nosso alcance. Não há dificuldades, mistérios ou complicações. Só depende de nós. Portanto, eu encorajo a você a orar diariamente sobre os mais diversos motivos, desejos, projetos, sonhos, enfim, sobre tudo aquilo que é importante para você. Quando tudo parece perdido, não desista. Quando o mundo te diz que o teu problema não tem solução, não baixe os braços. Pelo contrário, levante os braços e comece a orar. A oração te conecta a Deus e Ele tem a solução para qualquer situação difícil. Por isso, orar é desenvolver o relacionamento de amor e poder. Que a mensagem de hoje seja semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém e graças a Deus. Pai amado, bendito, Pai celestial, Pai de todas as nações. Estamos aqui reunidos, Pai, neste grande propósito em orações, falando sobre o poder da oração. Olha, meu Pai, nas aflições, eu creio que o Senhor ouve o nosso gemido. Eu sei que o Senhor nos tira da tribulação. Eu sei que o Senhor nos coloca num ponto de encontro entre nós e você. Eu sei que o Senhor tem poder de serenar as ondas das tempestades. Eu sei que o Senhor tem o poder de colocar alegria em nossos olhos, bocas, coração. É por isso que o tema desta noite, meu Pai, é um alerta, é um ensinamento, um alerta para que estejamos mais conectados a Ti, através da oração. Não uma oração gabaritada, mas uma oração sincera. Oramos e agradecemos ao Senhor Jesus por tudo que tem feito por nós. Toda honra e toda glória seja dada a Ti, meu Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, ore. Você e Deus neste momento. Ele vai tocar no seu coração. Shalom.